Damos, Olá, damos início a um novo normal. Primeiro Congresso Interinstitucional Multidisciplinar, uma parceria das faculdades Promove, Kennedy, de Belo Horizonte, Novo Milênio, Vila Velha, Espírito Santo e Centro Universitário Unisantana, de São Paulo. Instituições que prezam por inovação e qualidade no ensino. E por falar em educação de qualidade, não podemos deixar de citar a nossa campanha de vestibular do segundo semestre de 2020. Faça hoje mesmo a prova online e garanta descontos exclusivos. Para mais informações, acesse o site das faculdades que seguem abaixo. E para a gente dar início, nós vamos falar hoje a respeito do novo normal na equipe multiprofissional em centro de terapia intensiva. E para a gente começar, eu gostaria de convidar o professor Florencio e o professor Sérgio. É um prazer recebê-los aqui. Olá a todos. Quero agradecer inicialmente o convite, né, para participar desse congresso que nos agrada muito, principalmente nós aqui, professores da Faculdade do Novo Milênio, e nos colocamos à disposição, professora Débora, para trabalharmos, né, as questões, né, das políticas públicas para chegarmos até as questões que foram fechadas nessa temática da UTI. Né? Eu sou enfermeiro, sou graduado pela Universidade aqui do Federal do Espírito Santo e MBA em Saúde, né, pela FGV, e sanitarista pela USP. E minha formação é em mestrado em Sociologia Política. Eu também gostaria de me apresentar, eu sou a professora Débora, eu sou coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Kennedy de BH, sou mestre em ciência da saúde, com ênfase em doenças cardiovasculares e especialista em terapia intensiva de adulto e em estomoterapia, ambas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Sérgio, se apresente por gentileza. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu sou de São Paulo, da Unisantana, sou coordenador do curso de fisioterapia e do curso de fonoaudiologia, né? Sou formado em fisioterapia, tenho especialização em cardiorrespiratório pelo INCOR, e eu tenho mestrado em gerontologia, né? E a gente trabalha com isso aqui na faculdade, e a gente coordena os dois cursos, tentando dar uma inovação no curso. Bacana, muito obrigada pela participação do senhor. Posso só passar um recado? Claro. Eu gostaria de estar passando um recado para o pessoal, que é o seguinte: a família Unisantana, né? Como é que eu vou dizer? A família hoje seria a professora Elisa estaria participando com a gente, mas por um falecimento do pai dela, então toda a família Unisantana gostaria de passar os sentimentos para ela e que Deus conforte toda a família. Eu também gostaria de desejar meus sentimentos a toda a família da professora Elísia. E aí, para a gente poder começar a entender um pouquinho a respeito desse novo normal, e aí eu começo com o professor Florencio. Florencio, a gente sabe que para o enfrentamento, né, em relação ao Covid-19, foi implantado diversas medidas. Uma delas, por exemplo, em alguns estados, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, em Minas Gerais, nós tivemos, por exemplo, o hospital de campanha. Apesar de que aqui em Belo Horizonte, o hospital de campanha está pronto, mas ele ainda não teve início. Assim como também nós aumentamos a quantidade de leitos de terapia intensiva. E eu sei que no Espírito Santo esse processo foi um pouco diferente. Por exemplo, vocês não têm o hospital de campanha, certo? Sim. Assim, primeiramente, principalmente para esclarecer os alunos que estão acompanhando a gente, como que se dá essas políticas que às vezes parecem serem diferentes, né, entre um estado e o outro. Nós temos que lembrar que nós temos as políticas de Estado, né, que são justamente a nossa burocracia do Estado, que seriam aí, por exemplo, os poderes, a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, que define os nossos princípios, como, por exemplo, o artigo 5º, né, que todos são livres, a propriedade privada pertence a todos. Então, essas são as políticas de Estado.
Mas para as políticas de Estado serem, né, seguidas, aí vem as políticas de governo. Então, cada governo, pode ser numa esfera municipal, estadual, federal, ou mesmo entre poderes, né, legislativo, executivo, geralmente são decididos em forma de colegiado. Então, é muito comum falar em um decreto, uma lei que surgiu, uma reunião de gabinete e assim por diante. Não sei se vocês lembram, né? Eu acho que a Débora é um pouco mais jovem, o professor Sérgio também, né? Assim, nós tivemos um período que, por exemplo, se uma pessoa passasse mal na rua, as pessoas colocavam dentro de um carro e levavam para um pronto-socorro. De uma década para cá, nós temos um equipamento de emergência maravilhoso, nós temos aí um protocolo, nós temos aí o SAMU, que é conhecido, inclusive, a nível nacional. Então, essas políticas de Estado atuais foram desenvolvidas através de quê? Desses comitês, dessas organizações. Inclusive, nós ganhamos muito com a vinda da Olimpíada, da Copa do Mundo, de alguns eventos internacionais que exigiram centro de operações estratégicas a nível, né, internacional de segurança. Então, os estados hoje, por exemplo, apesar deles terem as suas secretarias, seus órgãos para definir políticas sobre a AIDS, a tuberculose, nós estamos falando da saúde, que é o nosso foco, mas também existe o Centro de Operações de Emergência, o COI. E esse centro de operação de emergência, ele é acionado, ou ele funciona nas necessidades de cada região. No nosso caso, como essa epidemia ela está globalizada, chamada até de pandemia, o COI, em todos os estados, estão trabalhando constantemente. Então, só para dar essa noção, por exemplo, 27 de fevereiro foi o primeiro suspeito no Espírito Santo, no período de carnaval. Mas o primeiro caso confirmado foi em 5 de março. Ou seja, dia 16 de março já tínhamos um decreto estadual definindo a composição dessa comissão, né, de operações de emergência, já traçando planos para o ano inteiro sobre como vai ser trabalhado a questão, no caso que nós estamos discutindo aqui, a Covid. E todos sabem que qualquer operação que você vai fazer hoje na saúde é feito um plano epidemiológico, a cadeia epidemiológica. E aí você, em cima de cada etapa dessa cadeia, que seja nas ações primárias, secundárias e terciárias, você vai desenvolver ações. Então, geralmente, você pode começar desde o uso de um protetor individual, uma máscara, você pode usar uma vacina, um medicamento, e aí, muitas das vezes você vai partir até para um UTI, que já seria um centro de tratamento muito mais especializado. E depois ainda vão vir também os tratamentos das sequelas e assim por diante. Esse é o processo da cadeia epidemiológica. O que acontece é que nós estamos vivendo uma pandemia com um vírus que nós não temos muito bem definido essa cadeia, né? Você pode ver que próprios organismos internacionais como o OMS acabam se debatendo o que é certo e errado. As informações, elas vão chegando diariamente, né? Então, o Espírito Santo, dentro da sua capacidade, né, de independência de Estado, do seu comitê, e também pela particularidade, nós somos 4 milhões de habitantes, nós temos metade na região metropolitana, o secretário estadual de saúde, junto com esse comitê, né, eles decidiram fazer o quê? Potencializar a atenção primária como? Enviando equipamentos para os PAs, né, municipais e desenvolvendo uma triagem, um inquérito sorológico, e os hospitais aumentando o número de leitos. Só para vocês terem uma ideia, em abril, nós só tínhamos no Espírito Santo, isso eu acredito que seja no Brasil inteiro, nós tínhamos aqui 190 leitos de UTI voltados para essa população toda, ou seja, aqueles jornais falando de pessoas no corredor, isso é normal. Hoje, nós estamos já ultrapassando 700 leitos de UTI. Então, além de leitos alugados da rede privada, estão sendo construídos, à medida que a progressão da doença, né, da curva, né, epidemiológica vai subindo, o Estado está construindo ou equipando hospitais e aumentando mais. Então, o Estado ele optou, ao invés de investir no hospital de campanha, em fazer uma reestrutura da própria rede. Nós tínhamos 1.100 leitos aí para trabalhar de clínica, hoje estamos virando em 3.000 leitos. Tá, aquilo que deve estar acontecendo também em São Paulo e em Minas, que agora procura de profissionais para colocar em
limitando o espaço de trabalho. Então, isso foi bacana, por quê? Porque hoje nós temos 68 mil casos confirmados, 46 mil já considerados curados e somente 2.136 óbitos, né, dentro dessa população de 4 milhões. Em abril, nós tínhamos somente 5 municípios que eram considerados alto risco, 4 municípios que eram considerados risco moderado. Hoje mudou, nós estamos com 41 municípios em alto risco e 37 moderado. Ou seja, nós temos 78 municípios, né, no Espírito Santo. Então, praticamente todos estão ou com risco moderado ou em alto risco. Mas estamos com uma taxa de ocupação de 70%, e à medida que essa taxa for subindo, o Estado está com planos de aumentar ainda mais o número de leitos, investir nesse tipo de atenção. O que é interessante, porque depois, uma vez que você faz esse aumento, esses leitos vão ficar ali no serviço de saúde, né? Então, isso vai beneficiar, de alguma forma, a população. Professor Sérgio, como que foi esse processo aí em São Paulo? Bom, aqui em São Paulo foi detectado o primeiro caso, né, que foi notificado, e aí, a partir desse primeiro caso, foram feitas estratégias pelo governo e pelo município, né, e aqui na cidade de São Paulo, a gente tem 3 hospitais de campanha, né, que é um no Anhembi, um que é no Pacaembu e o outro que é no Parque do Ibirapuera, no Ibirapuera. E os 3 hospitais já estão em funcionamento? Já estavam em funcionamento. Um já foi desativado. O hospital de campanha do Pacaembu está sendo desativado. Então, só ficaram os 2, do Anhembi e o do Ibirapuera, né? O que acabou acontecendo aqui, né? Aqui em São Paulo, como a cidade de São Paulo, teoricamente, é bem extensa, a epidemia ela foi se espalhando aos poucos, então ficou concentrado em algumas regiões, e a região da zona leste de São Paulo, que é uma região teoricamente mais precária, é o que teve um maior número de pacientes, né? Então, lá é o que foi necessário, parece que os leitos foram totalmente ocupados, né? Mas na cidade de São Paulo em si, foi meio que distribuído isso, e atualmente a gente está numa cor que eles colocam como cor amarela, porque diminuiu o número de casos e diminuiu o número de óbitos, né? Então, pela essa diminuição, foi desativado já o hospital do Pacaembu, que fica no estágio do Pacaembu, e ainda continua com esses 2 outros, do Ibirapuera e do Anhembi. Pois é, e aí quando a gente fala, então, a respeito dessa ampliação, né, no número de leitos para terapia intensiva, a gente precisa pensar também que, olha, nós vamos precisar, então, de mais respiradores, mais monitores, e como o professor Florencio falou, nós vamos precisar de profissionais capacitados para atuarem nesse centro de terapia intensiva. E a gente sempre fala da importância da equipe multidisciplinar dentro do setor saúde. E o que eu percebo é que dentro do CTI, ou seja, dentro de uma unidade de terapia intensiva, talvez pela própria característica do setor e a característica dos pacientes, ou seja, é uma unidade voltada para cuidados intensivos e pacientes críticos ou pacientes que podem vir a desenvolver instabilidade hemodinâmica, a gente, de fato, precisa dessa equipe multidisciplinar e que essa equipe esteja muito bem alinhada, que ela esteja muito coesa. E aí, para a gente poder falar um pouquinho a respeito dessa equipe multidisciplinar, eu gostaria de convidar agora, então, a enfermeira Daniele Lanza e o fonoaudiólogo Robson, para poder falar um pouquinho a respeito dessa equipe dentro da terapia intensiva. Muito bem-vindos, Daniele, Robson, é um prazer ter conosco. E aí, para a gente poder começar, eu gostaria primeiro que vocês se apresentassem, que vocês falassem um pouquinho da experiência profissional de vocês. Bom dia, gente, eu sou a Daniele, sou enfermeira, sou especialista em terapia intensiva, há 18 anos formada, uma vivência única desse tempo todo, mesmo que atuando em outras áreas, mas sempre na terapia intensiva. E
atualmente atuo muito como gestora também das unidades de terapia intensiva de hospitais de grande porte. Tenho um MBA em executivo em saúde pela FGV. Tá? Bacana. Professor Robson, bom dia. Eu falo de São Paulo, eu sou docente da Uni Santana, é um prazer muito grande para mim participar dessa live hoje. Eu sou fonoaudiólogo e pós-graduado em fonoaudiologia hospitalar, com ênfase em funções orofaciais, que é realmente o que a gente procura atender dentro do ambiente hospitalar na fonoaudiologia. E atualmente faço mestrado em Ciências da Reabilitação na USP. Bacana. Nós temos duas pessoas aqui de peso, então, para poder falar para a gente hoje. E aí, eu gostaria de começar com a Daniele. Daniele, quais que foram os principais desafios no setor da terapia intensiva agora, durante o Covid? Quais foram os desafios que você, enquanto gestora, tem enfrentado neste momento? Então, em se tratando de unidade de terapia intensiva, a gente enfrenta desafios diários, né? Então, nesse momento, eu acho que o principal desafio é o desconhecido da doença mesmo. Eu não enxergo que é tão complicado em relação à conscientização de equipe. O que acontece agora é como que vão ficar as pessoas. Não é uma coisa bem pontual de um desafio de, e agora surgiu uma doença, como tratar? A unidade de terapia intensiva é uma unidade bem complexa, a gente está acostumado a viver isso, as urgências. Então, o principal que hoje eu considero foi a capacitação da equipe da forma correta, não precisou entrar em detalhes, mas pelo desconhecido, sim, o que é a doença, de apresentar, né? Foram ocorrendo mudanças durante, a gente vê desde março até agora, quantas coisas mudaram, quantas alterações nos protocolos, então exigiu muito dos profissionais de estar reunindo mais, e mesmo com as UTIs em funcionamento, a gente tem que se adequando à realidade que vinha acontecendo. Eu vou falar da minha experiência, não teve o tempo assim, vou separar essa equipe para preparar só para isso, né? A gente teve, em conjunto com o hospital funcionando, não foi como um hospital de campanha, que às vezes tem aqueles profissionais específicos para aquela doença, né? É lógico que os hospitais se prepararam de ter setores específicos para atender Covid, mas a gente tem que pensar que os hospitais continuam sendo hospitais. A realidade de UTI, que hoje mostra, que está na mídia, de lotação, de vaga, essa realidade se mantém o tempo inteiro. E, então, eu não vi dificuldade da aceitação da equipe diante de uma doença. O difícil foi. E essa pandemia agora, como a gente vai encarar e daqui para frente, né? Porque entrou uma doença junto com as outras todas que a gente já vivia. Sim, porque os pacientes vão continuar apresentando infarto, vão continuar apresentando acidente vasculoencefálico, né? E a gente precisa estar preparado para assistir a todos os pacientes. Exatamente. Professor Robson, e como que foi para a equipe de fonoaudiologia? Como que foi para vocês? Olha, dentro do HC, né, que é um hospital onde eu trabalho, foram reservados mais de 900 leitos só para a Covid-19, né? Então, o prédio inteiro foi isolado para esse tipo de cuidado. Então, a nossa equipe precisou se dividir, precisou contratar mais pessoas para conseguir dar conta, porque o paciente que apresenta Covid-19 precisa dos cuidados hospitalares, né? Precisam da internação e principalmente da UTI. Esses pacientes, eles demandam um cuidado mais minucioso. Então, você precisa
utilizar muito mais equipamento de proteção individual, você precisa higienizar todos esses equipamentos a cada paciente. Então, com isso, o trabalho ficou mais trabalhoso. Então, para a gente conseguir dar conta de todo o todo, né, a gente precisou de reforço, a gente precisou de mais fonoaudiólogos, mesmo que em regime temporário, né? Então, é algo que eu acredito que outras áreas também devem ter enfrentado, né? Porque a gente está acostumado a ter aquele atendimento de rotina, mas nem todos os atendimentos necessitam de touca, de máscara, de óculos, de face shield, de tudo isso. Então, acho que essa foi uma das grandes mudanças aí no cenário da fonoaudiologia dentro do hospital. Desculpa eu só entrar. Eu acho que, só para complementar um pouco, eu acho importante essas falas do Robson. E, assim, eu falo um pouco do ponto de vista da enfermagem. A gente sempre lidou muito com as doenças infecto-contagiosas, uso do EPI. É lógico que a gente tem que ver, igual eu falei, é uma doença nova, uma forma de contágio muito rápida e altamente contagiosa, né? Em relação a isso. Então, a paramentação, a desparamentação, isso muito a equipe nesse momento. Acho que o Robson quis dizer muito isso, assim, antes, quando você atendia um maior número de pacientes de uma forma, não deixando de tomar os cuidados, mas, né, atrasa-se um pouco, a gente tem essa preocupação. Isso fez muito parte da formação do profissional enfermeiro, seja o técnico, seja o enfermeiro mesmo, dentro da realidade da UTI. E eu enxerguei esse momento como bem rico sobre a importância da lavagem das mãos, que é uma coisa que a gente sempre está capacitando a equipe. Por que não tomar esse cuidado o tempo inteiro, né? A gente precisa de conscientizar mais. Então, eu vi muito com bons olhos a lavagem das mãos, a infecção cruzada, né? Um meio tão comum de transmissão e que a gente já aplica a conscientização há tanto tempo. Temos prática que muitas vezes as pessoas não dão importância, né? Exatamente. Então, quando você resgata essa lavagem das mãos, por exemplo, e a gente sabe que isso faz uma diferença muito grande, né? Para você diminuir o risco de infecção, de contágio da doença. Exatamente. O uso do EPI é fundamental. Lógico que a gente não tem costume de trabalhar o tempo inteiro com o face shield, mas a gente tem, quando a gente entra para trabalhar em uma UTI, a gente recebe óculos, a gente vê máscara, vê luva, vê gorro. Muitas vezes a gente negligencia o uso desses equipamentos de proteção individual. Então, assim, foi muito bom. A gente, às vezes, como gestor de equipe, tem que estar lembrando, olha, o seu óculos, cadê isso, cadê aquilo? Mas, na formação desses profissionais, a professora Débora está aí, ela sempre está frisando da conscientização, o profissional agora, o profissional que vai atuar. Então, em terapia intensiva, eu vejo que essa prática, a gente teve uma aceitação, e é o paciente mais grave, mas é lógico que o paciente interna em todas as aulas do hospital e dá entrada em tratamento. E, Daniele, como que foi para você o processo de treinamento e organização da sua equipe enquanto gestora? Então, o treinamento acaba ficando sempre... a equipe de enfermagem é uma equipe muito mais volumosa, né, dentro da UTI. Sim, sim. E sempre fica para os enfermeiros líderes, e junto com o enfermeiro e a enfermagem. Igual eu falei no primeiro momento, a gente teve que fazer essa capacitação durante o processo da doença se apresentando, Sim. né? Mas eu não vi, assim, uma forma... É lógico que tivemos implantação de novos materiais de proteção, como o Face, né? O Face, em se tratando de um paciente específico com Covid, após o diagnóstico fechado, os cuidados com o paciente com aerosol terapia, né, da disseminação mesmo, a gente sabe a forma de contágio.
E a capacitação, não posso falar que foi de uma forma tranquila, porque tem a insegurança. A gente tem que pensar que essas pessoas, o enfermeiro, o fono, qualquer profissional ali, ele preocupa não só com ele, em casa também, né? Então, a capacitação, a gente teve essa dificuldade de ver se o que estava sendo falado estava bem compreendido, mas os hospitais, eu falo que em Minas, e a gente teve uma divulgação muito grande em mídia social, de estar passando vídeos, de capacitar, de manter no setor bastante visual a forma correta, porque a gente teve a experiência em outros países que contribuiu muito para a gente, até São Paulo, o professor Robson, chegou, os casos aumentaram muito antes de Minas, né? Então a gente tinha a experiência. E é muito mais fácil quando a gente já tem o conhecido para poder começar. Mas não foi fácil por ser assim, é o que a gente brincou, tocar a roda do carro andando. Foi mais ou menos assim que tem sido, né? Todo dia informações. E aí eu imagino que, enquanto gestora, você também precisa se preocupar com a saúde mental, não só da equipe de enfermagem, mas com a saúde mental de todos ali envolvidos. Exatamente. E os treinamentos, a conversa com a equipe, o treinamento, ele acaba sendo um momento de interação, de trabalhar as angústias, de trabalhar as dúvidas, né? E então a participação da equipe multi durante os treinamentos também é muito importante, porque surgem dúvidas e que são compartilhadas, e dentro da UTI isso é muito mais fácil de trabalhar, porque a gente junta ali em grupos pequenos, né? Mas eu não posso falar que era fácil tirar um tempo, gente, agora vão parar tudo e vão reunir para treinar. Isso não tem como ser feito. Então, desgasta muito a equipe, desgasta os profissionais, porque eles têm que estar se ausentando, mas tem que acontecer, né? E, professor Robson, como que foi para a equipe de fonoaudiologia? Como que foi para você receber esses treinamentos, essas capacitações? Houve alguma mudança? Sim, houveram mudanças, sim. O treinamento foi feito realmente pela equipe de infectologia, né? Então, a equipe de moléstias infecciosas do HC foi responsável por toda a transformação do prédio, que atendia diversas clínicas, urologia, dermatologia, geriatria, otorrino, por aí vai. Todos esses pacientes foram encaminhados para outros prédios e ali foi instalado apenas leitos para a Covid-19. Então, o treinamento ele foi acontecendo antes desse processo acontecer, né? Então, nós tivemos aí aulas, vídeos de paramentação, desparamentação, tivemos a oportunidade de conversar com quem recebeu os brasileiros que estavam na China e que vieram para cá, que foram os primeiros pacientes que trouxeram isso à tona aqui no Brasil. Eles não tinham o vírus, mas eles estavam na China, portanto, eles tinham risco. Então, quando tudo ainda estava começando aqui no Brasil, a gente já começou a receber os treinamentos. Isso foi muito bom, acaba preparando o profissional para aquilo que vai vir. Enquanto fonoaudiólogo, nós estamos lidando aí diretamente com secreções de saliva ou, eventualmente, de secreções respiratórias. Então, é fundamental que tenha essa preocupação, que a gente participe desses treinamentos, porque não é rotina atender casos assim. A gente atende pacientes com doenças infecto-contagiosas, mas são doenças conhecidas, são doenças que já têm tratamento, são doenças que já têm protocolos muito bem estruturados aí há anos.
Agora, a Covid-19, não. Então, dá uma insegurança muito grande e o treinamento é algo que, se não acontecer, o trabalho não vai para frente, né? Vão surgir aí diversos afastamentos por questão de contaminação, e não é o que tem acontecido. A gente acho que tem conseguido um sucesso muito bom em relação a isso. Pelo menos aqui em São Paulo, no recorte que eu pude acompanhar. Uhum. Então, no HC de São Paulo, o hospital ele foi todo preparado para atender esses pacientes com Covid-19. E, Daniele, dentro da instituição que você trabalha, o centro de terapia intensiva que você gerencia, ele ficou exclusivo para pacientes com Covid-19 ou não? Como que foi? Eu quero até falar um pouquinho disso, porque como o Robson frisou aí muito o setor específico Covid, eu acho que é muito mais fácil o trabalho, não digo fácil, mas quando você tem um setor que o paciente já chega com o Covid, com o diagnóstico fechado, eu acho que isso é muito mais tranquilo de trabalhar. Eu estou falando da minha experiência também enquanto enfermeira, e compartilhando com outras enfermeiras e com os profissionais que trabalham junto. O difícil hoje, e eu falo de conseguir fazer a gestão de treinamentos adequados, é porque a gente, muitas vezes, nós vamos lidar com o paciente que não tem o diagnóstico fechado, né? Os hospitais têm setores específicos, mas quem que te diz que um paciente que chegou infartado, ele já não podia estar com o Covid? Então, a gente teve que se adequar a receber os pacientes na dúvida também. E por isso eu falei da importância da conscientização, do uso dos EPIs para tranquilizar a equipe. Eu não trabalhei direto, existe a UTI específica, é lógico, todos os hospitais conseguiram, eu acho, nesse momento, ter os setores específicos para lidar com a doença, mas o principal, eu acho, é que a gente tem que ver que é uma doença de transmissão comunitária. Ela não é uma doença que está ali esse paciente tem isso porque é Covid. Então, a gente teve que lidar com os afastamentos da equipe, o afastamento preventivo, por exemplo, os grupos de risco, a gente teve que isolar num primeiro momento essas pessoas, porque elas eram mais suscetíveis a apresentar complicações, né? E isso impacta na equipe, que a equipe de enfermagem, ela tem um dimensionamento, que ela tem que trabalhar com aquele quantitativo mínimo ali, senão a gente não consegue prestar uma assistência de qualidade. E o ideal, a gente tem que trabalhar com o ideal e com a realidade. Hoje a gente enfrenta o dia a dia, porque a doença, ela vai, infelizmente, os profissionais estão começando a adoecer, sim. Quer dizer, eu estou falando começando aqui, às vezes, de uma forma mais tardia do que foi visto em São Paulo. E a realidade dos hospitais, ela muda, por isso que eu não estou falando específico de um hospital. A terapia intensiva em Minas, a gente conversa e compartilha muito, porque é muito importante, né? Os profissionais trabalham em vários lugares, a gente conhece outras pessoas, e o difícil hoje é lidar com o paciente desconhecido. Então, e é igual eu falei, o nosso paciente de UTI, que é o maior número de pacientes de UTI clínica, que eu vivencio e que desde sempre que é o paciente idoso, é o paciente que com comprometimento respiratório, cardíaco, esse é o maior número. E esse paciente é o de risco maior até então, não que outros não sejam, né? Para apresentar uma complicação da doença, isso é lógico. E houve situações, Daniele, do paciente chegar, por exemplo, com um diagnóstico de infarto, e aí, durante o período de internação, vocês descobrirem que, além do infarto, ele também estava contaminado com Covid-19? Hoje, os profissionais, eles já estão muito com os olhos, já estão bem atenciosos a isso, né? A gente fala de saúde pública, principalmente os pacientes que vêm do SUS, de central de leitos, muitas vezes a gente não tem umas informações certas de o
que é aquele, né, o quadro, a gente não está vendo ainda. Então, quando chega e tem a dúvida, a gente já direciona para outro setor. Mas isso aconteceu em vários lugares, eu vi vários casos mesmo de estar tratando e depois o paciente. Essa é a importância da conscientização, o preparo da equipe para estar recebendo isso de uma forma madura, não tranquila. Sim, para que você esteja preparado para todas as situações. Exatamente. E aí, pensando na questão da saúde mental que você havia falado, eu gostaria de convidar novamente o professor Florencio, porque ele é especialista em saúde mental e eu acho que ele pode contribuir para essa discussão. Professor Florencio? Vocês me colocaram agora numa caixa de Pandora, né? Porque a saúde mental, na verdade, se nós formos assim, fazer uma análise contextual macro, existe vários fatores, e nós estamos falando de fatores históricos, por exemplo. Podemos, inclusive, incluir agora a nossa redemocratização da saúde mental. Quem é estudioso aí, quem está fazendo aí, estudando a disciplina de saúde mental, por exemplo, vão perceber que as principais legislações de saúde mental estão de 2001 a 2004. Nós estamos falando do início agora do século. E, inclusive, uma das principais, que é 10.216, né, que traz essa questão da proteção do usuário, né? A gente tenta até não mais falar paciente, né, mas do usuário. Então nós temos um contexto histórico para resgatar, ou seja, pessoas que por políticas públicas ou por modelos médicos antigos associados à biopolítica, como Foucault bem fala, aonde se foi criado também um doente, coitado, já sofreram no passado como endemoniados, depois sofrem agora como doentes, sem uma perspectiva, né, de sair desse contexto social. Esses, como é que estão agora? Os CAPs totalmente esvaziados, nós temos os ambulatórios dando prioridade realmente aos atendimentos de Covid, não tem como inventar mais, como a própria professora Daniele falou, não temos como, por mais que abram leitos de UTI, não temos como criar novos serviços, são profissionais que às vezes são alocados, que estavam lá, de repente, no UTI coronariana, indo para o Covid, né? Isso aconteceu também na saúde mental. Então, nós temos esse grupo de pessoas que já estão sofrendo com falta de receitas, a questão dos benefícios deles, era um contexto. Nós temos o contexto também político, né? O contexto sociológico, né? Preconceitos, a questão de como a sociedade vive, e outra, o contexto econômico, né? Por exemplo, nós vivemos hoje no Brasil um modelo chamado neoliberal, que é voltado a práticas econômicas. E quando você fala de práticas econômicas, você joga a concorrência que antes eram empresas, você joga agora a concorrência para o indivíduo. Nós, agora que estamos aqui nessa live, ou fizemos um mestrado ou estamos fazendo. Isso é o quê? É o empreendedorismo de si. Eu estou me concorrendo para estar na docência. Então, nós temos aí da década de 70 para frente pessoas que começaram a utilizar, inclusive, medicamentos, drogas, para o quê? Aumentar o corpo, aumentar as duras jornadas de trabalho, o físico. E agora, professora Débora, está vindo umas novas teorias, tem um autor muito bom, é um sul-coreano, Byung-Chul Han, ele vem da linha Foucaultiana também, em que ele fala que aquele empoderamento, aquele melhoramento físico da década de 80, né, da questão da busca de drogas, que você fique mais tempo acordado, trabalhe mais no sentido do físico, agora também estamos usando drogas para termos também mais atenção. E aí, isso tudo junto com agora os problemas biológicos, que seriam também uma epidemia, uma pandemia, onde pessoas também, com as suas particularidades, ou vão hiperrelativizar, ou vão entrar em pânico. O ano passado, todos nós lembramos como que foi debatido muito a questão do suicídio. Suicídio na saúde mental, ela ganhou um espaço na mídia, redes. E aí, cadê? Parou, de repente, as pessoas agora voltaram, não vou ter mais suicídio. Então, o suicídio está ligado a esse momento econômico. Eu acredito, inclusive, eu trabalho
dentro também de uma unidade de emergência saúde mental, aumentou absurdamente, mas se você já tinha um número de casos de pessoas em potencial risco de suicídio ou de transtorno de humor, por exemplo, a depressão, pelo risco da perda do emprego, por todas as inseguranças econômicas desse modelo concorrencial, imagine agora esse modelo ainda aumentando mais o desemprego e ainda o risco da morte. A morte está real ali. Então, realmente, a saúde mental, ela hoje está vivendo várias etapas paralelas, né, de problemas em saúde mental, desde da falta de uma assistência ou diminuição da assistência de quem já estava diagnosticado ou vinha de uma instituição asilar e que agora está, graças a Deus, sendo reinserido na sociedade, até os jovens e vivenciando agora o isolamento social. Sem falar ainda do que pode vir das redes sociais, que também, da mesma maneira que não sabemos como é a cadeia epidemiológica, né, da Covid, como que está agora a globalização e a imediatização das ideias, né? Então, por exemplo, no passado, se eu fosse escrever uma carta para alguém, comprei um produto, estou chateado, eu vou fazer uma carta para mandar um e-mail, que eu acabava de escrever, eu lia de novo, não, vou melhorar aqui. Hoje não, hoje a rede social, o sujeito, ele perdeu esse freio e ele joga. Então, como é que isso vai também ser, como que isso vai ser mexido na mente dessas pessoas? Isso é tudo estudos também novos. Agora, com certeza, associar também a uma doença, como a professora Daniela foi muito bem feliz na fala dela. Nós não conhecemos essa cadeia, traz essa ideia do medo, traz a ideia da insegurança, e aí você já junta todas essas vulnerabilidades que nós falamos, vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social, familiar, a questão do convívio, não de uma rede física, né, de uma rede social presencial, agora é uma rede social que também utiliza muita estética visual, ou da linguagem, que seja lá. Então, nós estamos vivendo várias. Então, assim, não dá para dizer que os transtornos ou as doenças são específicos de uma casa. Está aparecendo de tudo. Agora, que nós estamos, sim, o próprio distanciamento não é saudável para uma sociedade. Sim. Ele também traz consequências, né, para toda uma sociedade. Se vivemos em sociedade, é porque vivemos um com o outro, e a partir do momento que se distancia, você cria também aí uma quebra desse normal da sociedade. Tá bom? Obrigada. E, professor Robson, como que você tem percebido a saúde mental para os fonoaudiólogos? Como que vocês têm trabalhado isso em equipe? Olha, eu acho que é doloroso, né? É muito difícil enfrentar uma situação como essa. Eu acho que é a primeira vez que todas as pessoas que estão em atividade no momento enfrentou uma situação de pandemia. E não é qualquer pandemia, é uma pandemia de uma doença nova que é transmitida até pelo ar. Então, é uma situação muito difícil. Uma iniciativa que tem sido tomada, eu acho que talvez seja benéfica, é oferecer assistência psicológica àquela profissional, né, voltada para o profissional de saúde que está na linha de frente. Mas eu acho que não é só isso, eu acho que é importante criar vínculo com as pessoas que estão trabalhando com você. Então, equipe multidisciplinar. Exatamente, né? O sujeito com a sua classe e também as classes que estão ali trabalhando em prol do todo, né? Então, acho que o afeto entre as pessoas tem aumentado, a proximidade, o companheirismo no ambiente de trabalho, até porque a preocupação com o outro, né? Sim, e até porque quando você chega em casa, você também se preocupa com a sua família, então a sua
o seu contato vai ser limitado, vai ser isolado no seu quarto, vai ser não realizar as refeições junto, e por aí vai. Agora, no ambiente hospitalar, está todo mundo no mesmo barco, então eu acho que a união das pessoas acaba fortalecendo um pouco o emocional de quem está na linha de frente. Sim. Então, acho que isso é uma ferramenta importante para o enfrentamento dessa situação toda. Sim, e é por isso que é tão importante esse trabalho em equipe, né? Assim, como o próprio professor Florencio falou, o ser humano ele é um ser complexo. Nós somos seres biopsicossociais, então até para que a gente consiga, de fato, enxergar o paciente de forma holística e para que a gente consiga prestar a assistência em todos os níveis que são necessários, eu acho que a gente precisa realmente dessa equipe multidisciplinar. E aí eu gostaria de chamar novamente a professora Daniele Lanza para saber da Daniele como que ela percebe a atuação da equipe multidisciplinar antes, durante agora a pandemia, e como que ela acredita que vai ser essa atuação no período pós-pandemia, nesse novo normal. Professora Daniele? Então, eu vejo a terapia intensiva, a gente já tem essa equipe multi muito forte, né? Então, mas uma coisa que o professor falou e o Robson só reforçou, eu vejo agora é muito esse apoio que a gente precisa um do outro ali. Nós somos dependentes disso, de sentir no outro um acolhimento, né? Eu falo que a própria palavra acolhida, ela acolhe, né? Então, a gente percebe muito isso quando um está mais angustiado, e o trabalho com o psicológico, eu tenho visto também, né, um esforço grande das instituições em estar tentando proporcionar isso. O difícil é o outro reconhecer e ir atrás dessa busca. Então, isso é muito feito no dia a dia. O que eu vejo hoje que pode contribuir muito mais para frente um cuidando mais do outro, de alertando, cuidado com isso, o fator, olha, você lavou a mão já, você tocou em alguma coisa, mexeu no computador, já fez higienização, entendeu? Eu vejo um cuidado muito grande, uma preocupação muito com o outro, dentro da UTI. Um ambiente pequeno, mas um ambiente que trabalha muito com o limite, e é o limite do emocional, o desgaste físico, e também a gente tem que pensar que junto ali tem o paciente que também está no seu limite, as famílias estão no seu limite, né? Então, é um ambiente pesado, não sei se a palavra certa é pesado, mas eu falo nesse sentido, porque a todo momento a gente tem que estar acolhendo o paciente, a equipe, o familiar, acaba que a gente precisa disso, um do outro, né? E o que eu espero que se mantenha é esse respeito, que continue assim, e que isso vá para todas as áreas, que todos sejam assim. Eu não consigo falar de uma experiência de setor aberto, presencial, mas o que eu vejo hoje é que o hospital como um todo, todos tentam ser parceiros mais... e aí, como se está, o distanciamento social tem feito a família mandar uma mensagem, às vezes uma pessoa distante, então a gente espera isso do colega também. E o bate-papo está tão bom que está chegando no momento final. Pois é, e aí eu gostaria de chamar novamente o professor Robson para poder fazer a pergunta final, e aí eu ler algumas perguntas que estão aqui no chat. E aí eu gostaria de saber o seguinte, de alguma forma, o mundo todo, a partir de agora, está olhando para os profissionais da saúde, né? Então, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, nós estamos ali no alvo a partir de agora, né? A sociedade está reconhecendo a importância dessa equipe multidisciplinar. E aí, vou começar com você então, Daniele. Como que você acha que vai ser esse processo de valorização no novo normal? Eu acho que a valorização, ela tem que começar da gente mesmo, né? A gente tem que pensar
que nós é que fazemos e nós somos responsáveis por estar valorizando a todas as profissões, estar incentivando no outro a importância, não pensar como que foi importante compartilhar ali no cuidado ao paciente, cada um fazendo o seu, sabe? Como que é importante estarmos todos juntos, e não pensar só assim na população, como que ela estará vendo a gente daqui para frente. Eu tenho visto, e a gente fica muito emocionado, gosta muito do aplauso, né, da valorização na mídia. Isso é muito legal, isso é muito bacana, mas principalmente eu acho nesse momento onde a gente está precisando desse impulso, de falar assim, olha, parabéns, obrigada, não tem coisa melhor do que falar assim, obrigado por você estar indo por mim, né, e uma coisa que eu sempre faço e sempre fiz ao estar saindo do trabalho, agradecer cada um. Obrigado pelo dia de hoje, porque todos deixaram uma família, todos estão angustiados nesse momento. Então, o que eu espero agora, não vamos esperar, assim, uma supervalorização. A gente tem que esperar e fazer por onde nos valorizar e valorizar os nossos colegas e a equipe como um todo. Bacana. Professor Robson, como que você acha que vai ser esse processo dentro da fonoaudiologia? Olha, eu concordo muito com a fala da professora Daniele. Eu acho que, atualmente, o que mudou é que nós estamos em evidência. Nós estamos na mídia, nós temos espaço nos principais jornais do país, né? As pessoas têm falado a respeito das nossas carreiras, como um todo. Hoje em dia já não se fala mais em fisioterapeuta, em enfermeiro, em médico. É falado o quê? Profissional da saúde. E ponto. Como uma classe única que realmente está enfrentando tudo isso. Agora, eu acho que as coisas tendem a melhorar daqui para frente, né? Enquanto profissionais, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Só que eu acredito que isso não vai acontecer de uma hora para outra, e isso não vai acontecer sozinho. Não é porque está acontecendo a pandemia, que nós vamos ter condições de trabalho adequadas em todos os lugares, salários maiores em todos os lugares. Não, mas a gente vai conseguir ter voz, porque a gente está em evidência atualmente, as pessoas estão... acho que o exercício de empatia está começando. Então, as pessoas sabem, poxa, como está difícil para aquela pessoa que está ali trabalhando dentro do hospital, né? Então, acho que a gente vai conseguir ter apoio para lutar por condições melhores em todos os cenários de todas as profissões. É isso que eu enxergo. Muito obrigada. E agora a gente tem algumas perguntas aqui. Primeiro, professora Daniele, como tem sido a gestão de treinamento para a equipe assistencial? Então, o que eu falei, eu acho que a gente conseguiu falar um pouco disso mesmo. Eu não sei se respondeu a pergunta, assim, exatamente, mas essa gestão, ela tem que acontecer, e ela acontece da forma que a gente consegue fazer. O importante hoje é garantir a compreensão. Isso a gente não consegue avaliar se o outro entendeu bem, até porque as informações chegam todo dia, existem algumas, o básico continua sendo, mas informações, né, acontece todo dia. Então, é importante ter um tempinho com a equipe, estar ali mais próximo para perceber alguma necessidade de intervenção mais imediata. Isso não só do enfermeiro, mas de toda uma equipe. É o que eu falei, é muito importante quando a gente consegue reunir uma equipe multi para falar, pelo menos de vez em quando, uma vez por semana. E só que a gente tem que pensar que uma UTI ela é 24 horas, né? Sim. Então, a gente tem que pensar dia e noite, tendo o mesmo entendimento, tendo acesso às informações de uma forma em tempo real,
E isso é muito difícil da gente conseguir garantir a compreensão e que as pessoas estão entendendo bem. Com isso, a gente conta com o apoio de mídia, de grupos, isso ficou muito forte, e hoje a gente consegue ter a tecnologia a nosso favor para conseguir atingir o maior número de pessoas e que eles consigam dar o retorno do entendimento ou não da necessidade. Daniele, tem mais uma pergunta também para você. A nova fase que atingimos, denominada platô, a senhora acha que pode sobrecarregar mais ainda o Centro de Terapia Intensiva de Belo Horizonte? E será que nós já atingimos, de fato, esse platô? Na verdade, o que eu vejo e que o que está acontecendo agora é que está em evidência a falta de leito, está em evidência a superlotação das UTIs, mas isso é uma realidade que o Brasil sempre viveu e que não tinha tanto destaque, tanto na mídia, para poder fazer essa informação, né, para passar isso. O platô vai ser a manutenção dos casos graves. Hoje a gente não chegou nos 100% aqui, né, de lotação, mas a gente tem que ver que os serviços privados têm contribuído muito para que isso não ocorra, né, eles têm dado espaço para atender a sociedade, teve uma conscientização, uma comoção mesmo de vários serviços para dar esse apoio de uma realidade que é do país, de saúde, e o que eu vejo, o que eu mais espero é que essa ampliação de criação de novas UTIs, que isso se mantenha, que não seja só de agora, né? O que é mais importante a gente ver é que agora a gente está tratando da pandemia, que igual o professor Robson falou, a gente nunca viveu uma pandemia dessa forma, mas que venha para alertar que ela veio junto com outras doenças e que as pessoas continuam adoecendo, e ela só veio como uma coisa a mais, e por isso gerou esse caos que já era instalado ainda maior, né? Eu acho que eu gostaria de aproveitar a sua fala, Daniele. Tem uma pergunta agora para o professor Sérgio. Sérgio, porque em São Paulo, diferente de Belo Horizonte, aqui nós ainda não abrimos o hospital de campanha, né? Ele está pronto, mas ainda não começou os atendimentos. Mas em São Paulo, você havia dito que sim, em São Paulo vocês abriram 3 hospitais de campanha, um já foi fechado e os outros 2 permanecem. Na sua avaliação, tá? Enquanto cidadão aí em São Paulo, o senhor acha que esses hospitais de campanha atenderam de forma eficiente o tratamento do paciente com Covid-19? Então, a expectativa era que fosse utilizado esses hospitais de campanha 100%, né? Mas aí o que houve? A política, né? Quem era o secretário de saúde é o Dr. W. Ip, e ele é um infectologista conhecido, e ele tomou todas as providências com o governo federal para tentar conter isso aqui em São Paulo, junto com o prefeito. Então, eu acho que na hora que teve que fazer o isolamento, ele cumpriu isso, né? E aí ele começou a fazer esses hospitais de campanha. Então, eu acho que o trabalho preventivo foi o mais importante. Então, assim, houve o Estado de São Paulo, dentro da federação, eu acho que foi um dos maiores números de contaminados, maiores números de óbitos, mas a gente teve uma estrutura muito grande aqui no Estado de São Paulo, né, para a gente tentar, pelo menos na cidade de São Paulo, onde a gente vive, né, a gente viu que teve uma rede de proteção. Foram algumas coisas meio que pontuais, em bairros isolados, mas esses hospitais que estavam com superlotação foram transferidos para esses hospitais de campanha, né? Então, assim, eu conheço algumas pessoas que trabalham nesses hospitais de campanha e eles falam que estão extremamente bem equipados, não teve nenhum grande problema, assim, em termos de proteção. E agora, como caiu o número, né, de casos e de óbito, o do Pacaembu foi desativado, né? Então é isso.
Eu só queria fazer uma observação, uma coisa. Eu não sei se o Robson, ele estava comentando sobre o Hospital das Clínicas, que ele fechou uma instituição. Eu não sei se todo mundo que está aqui na live conhece o que é o Hospital das Clínicas, né? Então, o Hospital das Clínicas tem Instituto do Coração, tem Instituto de Psiquiatria, tem Instituto da Criança, Instituto de Ortopedia, e tem um prédio central e tem um prédio de ambulatórios, né? Então, o que acontece? O prédio central, né, do Hospital das Clínicas, que eu não sei quantos leitos são, o Robson falou isso, todos os pacientes de todas as clínicas que ficam nesse hospital, eles foram desviados para esses outros institutos. E esse hospital, o prédio central, ficou somente para a Covid. Então, qual que é a providência do Hospital das Clínicas, né? Eles foram evacuar um prédio inteiro para isso. E parece que teve a lotação dele foi muito alta, né? Eu acho que o Robson pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Então, só para ter uma dimensão de como o Hospital das Clínicas, né, que é um hospital do Estado, né? Ele se organizou para tentar fazer isso, né? E aqui também tem alguns outros hospitais, principalmente os privados, que eles conseguiram se organizar nesse sentido, né? Então, como o professor Robson falou, eu acho que aqui em São Paulo, eu não sei assim em outros estados, mas muitos hospitais já estavam preparados para esse tipo de evento, né? Já vinham se preparando, até porque todo mundo sabia que isso ia chegar de algum momento, de alguma maneira ou de outra, né? É isso. É verdade. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês, muito obrigada. Pena que acabou muito rápido, significa então que estava muito gostoso o nosso papo. Muito obrigada a todos, professor Robson, foi um prazer, professor Sérgio, muitíssimo obrigada. Professora Daniele, professor Florencio, foi brilhante, muito obrigada mesmo, fico extremamente lisonjeada. E eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui hoje, com este assunto relevante. Eu queria agradecer também aí vocês que estão aí em casa, né, que está assistindo a nossa live, e lembrar que este congresso acontece até o dia 24 de julho, com temas imperdíveis. Para você, aluno, que acompanha essa live, conheça a campanha Amigo Indica Amigo, indique um amigo para estudar com a gente na instituição e ganhe desconto na mensalidade. Quanto mais amigos indicar, maior será o seu desconto. E não perca o período de rematrícula, com condições especiais para essas e mais informações, consulte os sites das faculdades que seguem logo abaixo. Obrigada.